noite. Boa noite. Como você está? Tá tudo bem? Tá ok aí a imagem? Sim, vemos você muito bem. Ótimo. Que bom. Jorge, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar com a gente nesse domingo à noite, para falar um pouco da sua história. Eu fui entrando aqui, já foi entrando direto, pessoas comigo já estão muito curiosas para poder te conhecer. E para iniciar a nossa live, Jorge, eu gostaria de não falar sobre Chica, não sobre Chica agora. Gostaria de falar um pouco sobre você. Gostaria de saber se você poderia falar, dar uma pequena descrição de quem é o Jorge, de onde você é, e depois a gente fala sobre Chica. Pode ser? Ok. Sou carioca, né? Da gema do ovo. e morei em diversos bairros no Rio de Janeiro. Morei na Ilha do Governador. Quando eu era criança, morei na Tijuca. Depois me mudei para Madureira. De Madureira fui para Jacarepaguá. E sempre, a maioria do meu tempo, sempre subúrbio, né? Era sempre subúrbio. E minha família era comerciante em Madureira, e eu morava lá, estudava lá. Então eu passei uma boa parte da minha juventude, da minha adolescência em Madureira, né? É a capital do samba, né? Uhum. Então, é aquela história. Estudei, me formei, fiz curso de Direito na Universidade Gama Filho, lá na Piedade, na ex-faculdade, né, que agora ela não existe mais, infelizmente. E casei, novo ainda, né, bastante jovem. E minhas filhas também estudaram, se formaram e tal. Mas eu comecei a se interessar muito pela parte de teatro, gostava muito de assistir as novelas, e isso já foi me despertando assim um certo interesse, né? Trabalhei muitos anos devido a estar em Madureira e tem um comércio muito forte. Eu trabalhei muitos anos no comércio, minha família toda era comerciante, então eu fiquei até casar mesmo trabalhando em loja, né? No comércio. Estudava, fazia meus cursos, fazia minha faculdade, mas eu trabalhava sempre no comércio, né? Que já era da natureza mesmo da minha família, mesmo aquele sangue de comerciante, né? Já vem da época dos meus avós. Então, eu me formei, naturalmente, mas continuei sonhando em fazer diversas coisas. Gostava da parte artística e fui tentando concatenar as duas coisas, o meu estudo, né, com a minha aptidão para fazer, quem sabe, tivesse um pouco mais de visão, se fosse um pouco mais, assim, tivesse uma idade um pouco maior, talvez até eu tivesse firmado num objetivo só, né? Mas sabe como é que é a vida, né? Às vezes você pensa uma coisa, acontece outra, e à medida que o tempo foi passando, depois então com um casamento, eu fiquei assim um pouco assim mais um tempo mais apertado para fazer determinadas coisas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa centrada, equilibrada, nunca coloquei meus pés pelas mãos. Eu ia fazendo as coisas de acordo com as coisas iam acontecendo, né? Surgiu-se uma oportunidade, você fazia alguma coisa e outra e tal. E depois de tantas indas e vindas, eu comecei a fazer teatro, desde o meu tempo até de colegial, que eu gostava de teatro, eu fazia teatro no colégio, teatro infantil. Eu fiz 3 anos lá em Madureira, num colégio, que ainda existe até hoje, Colégio Lemos de Castro. Eu fiz teatro infantil lá, por 3 anos seguidos. E já era assim, isso aí numa fase que eu tinha aí
12 anos, 13 anos. Isso já vem já de infância, né? Quando você tem o gosto de fazer determinada coisa, o troço é uma espécie que já nasce com a pessoa, né? Então eu procurava sempre fazer aquilo que me agradava fazer, né? Dentro de uma, como é que se diz? De uma limitação que a gente tinha que estudar também, né? Estudava de manhã, de tarde ia para o colégio, fazia os ensaios, e no dia seguinte tinha que acordar cedo para entrar para a aula de novo. Essas coisas assim que a gente tem aquele dia a dia, né? No colégio, fazer os trabalhos. E fui concatenando isso até a parte do ginásio. E depois que eu saí de Madureira, que eu comecei a ir para Jacarepaguá, eu comecei a ficar assim um pouco mais próximo de voltar a fazer, vamos dizer, coisas do meio artístico. Eu ingressei no Teatro de Lona, da Barra da Tijuca, né? E ficava ali na Avenida Ayrton Senna, né? E o Teatro de Lona, eu conheci o ator Cláudio Cinti, que ele era o diretor lá do Teatro de Lona, e um dia eu fui até ele saber como é que tinha que se proceder para poder fazer parte do teatro, e ele gostou muito de mim, nós conversamos bastante, e eu comecei a frequentar as aulas do teatro, junto com um amigo, e ele gostou também do meu jeito de ser e me convidou para fazer uma peça de teatro infantil, que era da Maria Clara Machado, né? A autora da peça, que era Tribobó City. E ele me colocou no personagem do prefeito da cidade. E nós ficamos ali. É aquele teatro amador, né? Não éramos profissionais. Mas nós ficamos ali, depois que ensaiamos a peça, fizemos 5 finais de semana ali na Barra, fazendo peças sábado e domingo, né? Fazia sábado, domingo, fazia de novo, o outro final de semana. E tinha uma aceitação muito boa, que era um local ali privilegiado, né? Ali próximo ao Carrefour, ao antigo supermercado Macro, ficava bem próximo do Via Parque. Era um ponto ali onde estava o Teatro de Lona, um ponto estratégico. Entendi. E eu fiquei ali trabalhando com ele por 3 anos. No outro ano montamos uma nova peça. Nós fizemos ali 4 peças ao todo, entendeu? Só que é aquela história, né? É uma situação que você não pode, a não ser que você dedique só aquilo, você tem que trabalhar, você tem que, né, ganhar o sustento. Então, você não poderia, único exclusivamente, viver de teatro, de amador, uma coisa que poderia dar certo, uma coisa que poderia não dar certo. E de lá para cá, a gente foi concomitantemente fazendo as figurações nas novelas que apareciam, Por Amor, Zazá, a Chica da Silva. E daí eu comecei a ficar assim um pouco mais animado com a possibilidade da gente, né, fazer ainda que como figurante, de fazer alguma coisa que a gente goste, né? Uma coisa que estava assim dentro da cabeça da gente desde a infância. Então, até lá eu fui fazendo as figurações e no outro dia uma pessoa, acho que um rapaz me perguntou se eu tinha feito Mandacaru. Não, não fiz Mandacaru, embora quando eu fui fazer a novela da Chica da Silva, a cidade cenográfica de Mandacaru ainda estava lá, próxima, lá eu ainda via a cidade montada lá, ainda estava inteira, e pertinho dali, quer dizer, o pertinho que eu digo, alguns 1 ou 2 quilômetros, fizeram a cidade cenográfica lá do Arraial do Tijuco. Isso aí foi
foi fundamental, né? E depois eu continuasse a fazer a Chica, que eu gostei muito de fazer. É bom Basicamente você falar foi sobre isso. É bom você falando sobre isso. Eu lembro que você comentou comigo, né, que você fez figurações em várias novelas, como você mesmo citou. Uhum. No ano de 1996, nós tínhamos algumas novelas ali que estavam no foco, mas Chica da Silva realmente foi uma grande estreia. Foi algo totalmente fora da caixinha que foi lançado. Como você chegou até a Chica da Silva? Foi um processo fácil? Porque como você morava no Rio de Janeiro, né? Acredito que figuração é mais fácil de se fazer do que em outros estados, por exemplo. Foi um processo fácil É, para chegar na Chica da Silva? foi porque independente de estar fazendo, estava fazendo novela para a Rede Globo, a gente se inscreve em algumas agências, entendeu? Você faz umas fotos, deixa nas agências, as agências pegam aquelas fotos, vão ver, eu estou precisando de uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos, ou então uma pessoa idosa. Então, o que acontecia? Lá em Copacabana tinha a agência Luz e Cor, eu fiz ficha lá, fiz cadastro, depois fui na URCA, me inscrevi na Afro Brasil, né, do nosso amigo Maguila. Então, eu fiquei com várias frentes, entendeu? E estava dando preferência àquela que me chamasse, né, para fazer alguma coisa, assim. Cheguei a fazer ponta para alguns filmes. Um filme, acho que foi um pouco antes dessa época. Mas, assim, o que pintava, a gente fazia. Porque não tinha, assim, um compromisso fixo comigo e uma novela de ficar todo dia fazendo. Não tinha. A gente ficava de freelance. Hoje chamou aqui para fazer isso aqui. Hoje não tem Chica? Então, aí dava para eu ir lá e fazia. Mas depois que a Afro começou a me chamar, que a gente começou a gravar para Chica da Silva, aí ficou mais apertado para eu poder pegar outra coisa, porque tinha semanas que você gravava 2, 3 dias seguidos. Então, não dava. Às vezes acontecia de alguém me chamar, Luiz Pô chamou para fazer não sei o que lá na Barra. Aí como é que eu ia fazer? Se eu tinha que ir lá para Maricá, e você, quando ia para lá, você praticamente ficava o dia inteiro, né? Você ia de manhã cedo, o ônibus saía 7 horas da manhã, 8 horas você já estava em Maricá, e nunca a gente voltava antes das 5, nem das 6 horas da tarde. Isso quando não tinha gravação noturna. Quando tinha gravação noturna, várias vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite, meia-noite. Ainda tinha que voltar para a Rua do Russo, lá na Porta da Manchete, aí de lá ainda ia tomar condição para ir para onde eu morava. Quer dizer, era complicado você ter vários lugares para atender, você ia deixar sempre um no furo, né? E como a Afro Brasil estava me chamando com mais frequência, e de acordo com a necessidade de lá, eu sabia que eu ia ter mais condições de atender lá, porque era uma coisa mais certa. E de mais a mais a coisa me agradou tanto que eu falei assim, se tiver que escolher, eu vou ficar só com a Chica da Silva, porque é o que eu gosto de fazer. A novela tinha tudo com a minha pessoa, né? Eu sou muito ligado nessas coisas antigas, das histórias do Brasil, do tempo do Brasil Império, Brasil Colônia. Então, aquilo ali já me despertou um interesse maior do que nas outras coisas, entendeu? É uma coisa que, sei lá, é aquela, sabe, aquele troço que você chega e agrada e quer fazer. Aí não tem jeito. Depois, chegando lá, a gente ainda encontra pessoas maravilhosas, atores de figuração, pessoal da técnica, gente que, pô, te recebia com o maior carinho, com educação. Pô, você se sente bem num lugar desse, né? Entendi. Vou dar só uma adenda aqui. É que eu não estou vendo os comentários subir. Você está conseguindo ver os comentários subir?
ô Jorge? Não. Não. Pessoal, manda um oi aqui só para eu ter certeza, porque eu não sei se ou se a minha tela travou ou se são vocês que estão quietinhos. Então, só para eu saber, tá bom? Manda um oi aí. Não, agora eu só estou vendo assim, que as pessoas estão entrando, mas ainda não vi comentário. Sim. Entendeu? Manda um oi aí para mim, pessoal, um coração, só para eu saber se vocês estão aí. Tá muito quietinho. É porque às vezes o meu celular ele trava e eu preciso saber se o pessoal tá ou não interagindo, porque senão eu não consigo ver, tá? Jorge, você falou sobre algo muito interessante, sobre o processo para chegar em Maricá, que era longo, né? Por volta de 1h30, ou às vezes 1 hora, dependendo, né? O deslocamento da sua casa até Maricá. Teria como você descrever para a gente a cidade cenográfica em Maricá? Como ela era? Como foi os seus primeiros sentimentos ao ver aquela cidade ali? Olha, representando a Arraial Tijuca. A gente levava assim, geralmente eu chegava lá na porta, eles mandavam a gente chegar às 6 horas da manhã, na porta do prédio da Manchete, que o ônibus ia passar lá e pegar todo mundo. Às vezes iam alguns atores conosco, às vezes era só figurante, depende. Se tivesse que gravar algum ator uma cena logo de manhã cedo, ele já ia no ônibus com a gente. Entendeu? Uma vez o Carlos Alberto, o falecido ator Carlos Alberto, foi conosco também, porque ele tinha uma cena para fazer, e era comum. Vinha ator misturado com a figuração, no mesmo ônibus. E a gente saía de lá umas 7 horas, por aí, e por volta de umas 8 horas, mais ou menos, a gente estava chegando em Maricá, se não houvesse nenhum problema na ponte, tivesse engarrafamento, se tivesse um trânsito normal, era 1 hora que você levava da saída do prédio da Manchete até chegar em Maricá. Sim. E quando você chegava em Maricá, essa área que foi destinada a fazer a cidade cenográfica era um local muito grande, tipo assim, uma fazenda. O ônibus entrava e ia lá para dentro. Aí, primeira coisa que a gente fazia era ir direto para o camarim. Eles já iam colocando as pessoas, os dragões aqui, as roupas estão ali, os escravos estão aqui. Então, você já ia direto lá para fazer colocar a peruca e você se vestir com o seu personagem. Depois, a gente saía desse setor de maquiagem, essas coisas todas de roupagem, você ia já para o local que a gente fazia o lanche. Ele já dava aquele lanche para a gente, já o pessoal já ia, as pessoas que já estavam resolvidas ali, já tinham lanchado, já estavam vestidas, o carro já passava, já levava lá para esse local que a gente chegava até a cidade cenográfica. Era uma distância grande para você ir a pé. E naquela época era uma soleira imensa. E lá tinha lugares arborizados, mas era descampado. Até você chegar na cidade cenográfica, você tinha que andar bastante. E outra coisa, era a terra, né? Então, se você andasse muito, empoeirava as roupas. Então, você tinha que ir de uma maneira de automóvel que é para você chegar lá inteiro, não chegar suado, molhado. Então já iam para lá. Depois os carros iam voltando. Você vai fazer cena na cidade cenográfica. Aí já levava um grupo para lá. Você vai fazer na Marta. Os escravos e mais uns 2 dragões vão fazer na Marta. Já ia outro grupo para cá. Então era assim. E o que eu achei da cidade cenográfica, eu tive quando você chega, que ela foi feita assim num patamar mais elevado, né, do que onde a gente estava. Justamente que é para que as cidades mineiras, você sabe que são de ladeiras, de subidas e tal. Eu sei. Principalmente as cidades históricas. Poxa, aqui não é uma cidade histórica, que tem um monte de ladeira aqui onde eu conto. Então, isso é muito comum em Minas Gerais, né? Aquelas subidas. Então, você chegava lá, quando eu cheguei, a impressão que dava é que você estava realmente chegando em Diamantina. Você via aqueles prédios muito bem feitos, né? Os prédios bem de frente, aquilo no alto, aquela
aquele capricho nos detalhes das igrejas, dos prédios do tempo do Brasil Colônia, aquele barroco, né? Você ficava encantado. Você dava vontade, a vontade que dava era você já subir logo, entrar nos prédios para ver o que tem dentro, para conhecer. Aquela curiosidade, né? Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui gravar lá, eu estava doido para entrar ali nos prédios para ver se tinha móveis. E para mim, quando a gente via a novela, a gente via dentro da intendência o que tinha, dentro da igreja. Mas, na realidade, a maioria das cenas internas não eram gravadas ali, né? Eram gravadas no estúdio que ficava lá em Vista Alegre, lá no Rio de Janeiro. Agora, lá a cidade era maravilhosa, muito bem feita. Tinha os núcleos, né? A cidade, o centro. Tinha onde moravam os portugueses, que era um pouquinho afastado da cidade cenográfica, como se eles morassem numa fazenda um pouquinho retirada do centro. Era esse núcleo. E tinha o outro núcleo, que era da casa da Chica, que essa ainda era mais distante ainda, né? Você tinha para lá, para fazer cena lá, você tinha que ir de carro mesmo, que era longe. A casa dela, você pode ver quando aparece na filmagem, na novela, você pode olhar o panorama. Quando eles fazem aquela filmagem de longe, você vê que não tem nada do lado, né? É uma imensidão, né? E realmente era longe. Realmente era longe. Aonde, por exemplo, o contratador fez o nau, né? O barco lá da Chica, ali também você tinha que levar o pessoal todo de carro ali, né? Então, era assim, vários setores, com vários núcleos, várias pessoas gravando até ao mesmo tempo, porque é muita cena, sem contar que a gente gravava lá em Maricá e tinha um grupo gravando no estúdio, entendeu? Não era assim, parava só para aquele grupo, aí não, o troço era simultâneo. Você gravava aqui e tinha gente gravando lá. Se você fosse para o estúdio, não fazia Maricá. Se você fosse para Maricá, não gravava no estúdio. Porque eram lugares completamente opostos, né? Um era no Rio, o outro era na região dos lagos. Quer dizer, olha, era um aparato. Eu fico imaginando como os atores... olha, a dedicação fora do comum. Fora do comum. A pessoa mesmo tem que se doar. Tem que se doar. Porque aquilo que eu falei para você no outro dia, as roupas são pesadas, são grossas, são quentes. E você sabe que o clima no Rio de Janeiro não é brincadeira. Sim. Né? Principalmente no verão. Calor. Às vezes eu via dragões, às vezes, pegando água e jogando em cima da bota, para refrescar um pouquinho, para você ver a quentura que era. Jogava água em cima da bota, que devia estar com o pé pelando lá, né? E aquela bota super grossa, e ele jogando água na bota para ver se refrescava um pouquinho os pés. Que era muito, principalmente nessa época de verão, né? Você pegar lá dezembro, janeiro, fevereiro, no Rio, é 40 graus. E com o sol. E o que compunha a sua roupa como dragão? O que Olha, você tinha uma jaqueta? Tinha um colete, né? Tinha a blusa, peruca, o chapéu de 3 pontas. Nós tínhamos uma bota até quase o joelho, né? Com uma bota bem grande. A calça era como é que se diz? Era o tecido menos grosso do que a roupa que a gente usava aqui, o casaco, né? E você vê que era tudo manga comprida, não era fácil, né? Você sentia o suor escorrendo das costas de cima a baixo, mas não podia fazer nada, né? Era muito quente. E a peruca ainda esquentava o suor, descia aqui pelos lados. Aqui. Quando você não estava gravando, você tinha que ficar com um lenço. Você não podia tirar nada. Porque se você tirasse,
depois você não ia saber colocar direito, ia ficar um troço horrível. Olha, eu não tirava nem o chapéu. Eu deixava o chapéu, eu tinha medo de, na hora de tirar o chapéu, a peruca despentear, cair. Então eu ficava ali. A única coisa que eu fazia é procurar uma sombra, né? Às vezes eles estavam gravando, por exemplo, lá na Intendência, eu estava do lado contrário, onde era a casa do Zé Maria. Ficava em frente olhando. Quando eu tinha que ir para a Intendência, aí a gente ficava embaixo do sol. Aí o pessoal invertia, ia para o outro lado. Mas ficava todo mundo ali. Essas cenas todas que passavam ali na praça da Intendência, onde tem igreja, essas cenas todas, quem não gravou ficou assistindo ali, porque era todo mundo gravando ali. Igreja, na porta da casa do Zé Maria, na porta da casa da Violante, ou então na Intendência, ou na taverna, porque ali aquela praça é onde é que fazia 80% das gravações de Maricá, era ali naquela praça. Né? Tanto a parte... Uma pergunta, Jorge. As casas, você já falou que eram vazias, né? Aquelas portas, elas abriam, dava para você entrar lá e, por exemplo, no momento que você quisesse se refrescar, ficar lá até esperar? Só que tinha lugares que não tinha nada. Era amplo, assim. Não tinha nada assim para dizer que gravava ali, não. Aquilo ali era muito bem feito. Tinha até cenas que as pessoas gravavam na porta, na escada. Muitas vezes, aquela casa das Dores, ela ficava naquela escada lá em cima, e o Jacobino que ia subindo, assim. Aquilo ali era gravado, ali mesmo na cidade cenográfica. Mas lá dentro da casa, aquilo ali era tudo praticamente estúdio, né? Lá em Vista Alegre tinha um estúdio da taverna. Aquela cena da taverna foi gravada em Vista Alegre, no estúdio. Aquela cena da Benguela que foi presa foi gravada em Vista Alegre, não foi lá. E então, quer dizer, ainda tinha a parada do almoço, né? Quando dava meio-dia, parava todo mundo, almoçava, descansava uma meia horazinha, né? Por causa do calor. E aí depois... o almoço, vocês pegavam uma Kombi de volta para os refeitórios? Ou isso. Lá onde a gente tomava o café da manhã. No mesmo local. No mesmo local. Agora, quando o pessoal, os atores e as pessoas envolvidas iam gravar muito longe, fora da cidade cenográfica, às vezes o pessoal já levava a comida deles para lá. E eles comiam ali perto da onde iam gravar. Eles adaptavam umas mesas ali, entendeu? O pessoal comia ali, que é para não perder tempo de ir para lá, para depois voltar e cansar as pessoas, porque as mulheres ainda sofriam mais por causa das saias. Né? Você vê as saias das portuguesas, como é que era? Enorme, com os perus. Bem que eu venho, tem um vídeo dos bastidores da novela Chega da Silva, em que os portugueses estão comendo em tipo uma mesa de bar, né? Naquelas cadeiras também de metal, ali no meio do mato. Porque estavam sendo poupados, coitados. Estava um sol causticante. E aquelas roupas super quentes, né? Ainda mais das mulheres. A saia ia até embaixo. Se for entrar, imagina entrando numa Kombi, entrando num carro com aquela roupa para ir almoçar e voltar. Aí então faz o seguinte, a deles eles comem aqui, pelo menos o pessoal, as atrizes, né? E os atores, muitas vezes comiam ali, no próprio local. No próprio local. Porque não, era longe. Era longe. Tem cenas que gravavam longe da cidade cenográfica. Quando você grava na cidade cenográfica, era para o lugar do refeitório, lá onde o pessoal almoçava e tomava café, é perto, assim, em termos. Longe. Exatamente. Perto para ir de carro, mais longe para ir a pé. Entendeu? Agora, essas tomadas na casa de Chica, ou lá na mata, que eles gravavam muito, né, entre os escravos, é muito complicado. Era complicado para eles voltarem por causa de almoço.
Mas, por isso que eu digo para você, foi uma coisa assim que a pessoa tinha que se doar, porque era trabalhoso, era cansativo. Agora, uma coisa a gente não pode falar, em hipótese alguma, a Manchete foi simplesmente espetacular, com todo o elenco. Eu acredito até que possa ter havido alguma coisa, alguma reclamação de algum... Porque nada é perfeito. Mas eu digo assim, em termos... Pô, e eu era figurante, não era nem ator, eu era figurante. Eu me senti bem. Se eles tratavam bem a figuração, imagina se não ia tratar o elenco, né? Que gravavam mais e se doavam mais, ficavam mais horas presos ali para fazer o personagem, às vezes ainda tinha que repetir a cena quando não ficava boa. Então, nesse aspecto, nota 10. Não tenho o que reclamar. Nada, nem um pouco. Pudesse fazer tudo de novo. Mesmo com essa mais velho, mesmo que fosse fazer agora papel de velho, não tinha problema. Eu ia tranquilamente, porque foi bom. Foi muito bom. Você falando sobre essa questão, todos os atores também falam sobre esse clima de amizade que havia entre eles, porque muitos deles eram a primeira novela, mesmo tendo um tempo de carreira no teatro, era a primeira novela. Outros já eram veteranos, mas estavam recebendo os novos com muito respeito durante esse momento. Alguns deles falam que a direção do Avancini, às vezes, era um pouco ríspida. Você chegou a conhecer o Avancini? Chegou a vê-lo no set de gravação? Eu vi uma vez só, de relance, muito rapidamente. Era difícil de contar. Eu, sinceramente, eu nunca vi por parte de ninguém, de nenhum que estivesse dirigindo qualquer tipo de cena, se indispor com qualquer ator que fosse, ou atriz. Eu, particularmente, não vi. Pode até ter acontecido. Mas, geralmente, quando acontece, a gente sabe. Que você sabe que o boca a boca é rapidinho, né? Ah, se você levar uma topada lá, uma atriz cair, pronto. Aí já a notícia chega até em Brasília. Porque o pessoal tem esse negócio, tem essa mania de querer saber de tudo, né? Mas eu vou te dizer, se teve isso, eu desconheço. Não passou aí, pelo menos nos locais que eu estava fazendo gravação, ou alguém comentar comigo também que não ocorreu, eu, sinceramente, não desconheço. Às vezes a gente via assim, uma discussão, mas assim, entre eles lá mesmo, da produção, não, faz assim não, faz assado, e não sei o que, mas assim, longe de sair uma briga. Longe de sair uma briga, assim, de dizer que não, se desentendeu, não. Isso aí pode ter acontecido, mas não debaixo da minha vista. E entre os figurantes, havia também esse clima de amizade, de união? Às vezes um queria aparecer mais do que o outro, dava um pouquinho de conflito, como é que era? Na figuração? Ah, Sim. isso com certeza. Isso aí é de lei, isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Porque as pessoas iam para lá, muitos queriam ir para lá, mas assim, queria ser o protagonista da figuração. Isso aí não tem jeito, né? Você sabe que tem muitas pessoas que têm muita vaidade, né? Tem muita vaidade. Eu nunca liguei. Aquela história, se chamar, chamou, se não chamar, paciência. Você pode até solicitar uma coisa ou outra, vou fazer assim e tal. Eu, por exemplo, eu não gostava de fazer cena montada em cavalo. Mas eu nunca cheguei para... Todas as vezes que me mandaram fazer, eu fiz. Eu nunca cheguei para nenhum deles para dizer, eu não quero fazer essa cena, não. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Agora, você tem a preferência. Eu preferia não fazer, mas eu fui escalado para fazer, eu vou fazer. Eu vou E você aprendeu a montar para novela? Ou você já sabia? Eles falaram, você bota primeiro o pé aqui, depois faz assim, que é melhor e tal. Eu sempre fui assim, eu não estava gordo na época, mas eu sempre fui assim, meio, não era magro, né? Então eu já tinha que fazer um esforço maior do que uma pessoa mais magrinha, né?
Mas, ao mesmo tempo, eles também não queriam botar só magrinho no cavalo, porque eles queriam ver os dragão forte também, né? E eles têm, não pode botar só gordo, nem pode botar só magro. Ele tem que botar as pessoas, né, de vários tamanhos, de várias idades, inclusive. E eu tive a oportunidade de fazer 2 cenas de cavalo. Eu fiz, não aconteceu nada, graças a Deus, e eu não gostava, mas eu fazia, e fazia Mas com você já sabia naturalidade. montar? Não, nunca tinha. Não, eu já tinha montado, mas assim, passeando, assim, aqui mesmo na cidade, antigamente tinha ponto de cavalo, o pessoal levava, tinha para aqueles cavalos menorzinhos, para aqueles pônei para criança, Sim. e tinha os cavalos, você alugava por meia hora, por 1 hora, tinha os bodinhos, né, para as crianças, com aquelas charretinhas pequenas, mas assim, mas eu nunca fui muito fã de montar cavalo. Nunca fui. Não, é aquelas coisas, né, cara? Quando você não curte aquilo, não adianta. Mas, poxa, como era para fazer para novela, eu estava lá como figurante, eu achei, só, eu não tenho escolha. Se ele me botou para botar no cavalo, eu vou no cavalo. E fiz, graças a Deus. Mas foram poucas vezes de cavalo. Porque eu ficava muito ali pela cidade cenográfica de Intendência, taverna, igreja. Eu ficava ali, a casa do Martim Coelho das Dores, ou a casa do Zé Maria, aquele pedaço dos portugueses. Também eu só fiz uma cena ali do lado de fora, perto mas já aparecendo a casa. Mas de cavalo, eu fiz uma ali na própria, em frente à Intendência, e fiz uma outra um pouquinho afastada, mas foi muito rápida. Mas eu não gostava de fazer, não. Sim. Mas eu nunca neguei. Qualquer coisa que fosse fazer, eu nunca neguei. E eles gostavam que eu ficava muito na Intendência. Eles gostavam de mim na Intendência, ali na porta. Tem várias, se você puxar depois aí os capítulos, você vai ver várias vezes. Às vezes eu ficava do lado direito, às vezes eu ficava do lado esquerdo, mas eu ficava muito ali. Mas dá muita saudade depois, né? Olha, quando está se aproximando assim da reta de chegada da novela, você sabe que só tem mais um mês e tal, aí você já começa a ficar, te dá vontade de emendar uma história dali em diante para continuar. Apesar do âmbito família que eles tinham, tinha algum ator que não gostava muito que chegasse perto, que ele gostava de ficar na dele, sabe? Que ele era daquele tipo assim, por favor, não me atrapalhe quando eu tô trabalhando. Havia algum ator assim? Olha, ou atriz? eu sinceramente, não tive oportunidade de ver nada assim que pudesse fazer um tipo de crítica para eles, porque as poucas vezes que eu solicitei, eu sou assim, se eu sinto que a pessoa está disposta, se eu vejo que ela está fazendo foto com uma pessoa numa boa, assim, tipo, não se incomodar com isso, aí fica mais fácil. Mas sempre tem pessoas que são mais solícitas que outras, né? Às vezes a pessoa não gosta de fotografar, ou às vezes está cansado, está de mau humor. Mas, sinceramente, eu, pelo menos, lá nas fotos que eu fiz na cidade cenográfica e no estúdio, eu só vi boa vontade. Eu achei que... Eu até fiquei assim no início de pedir uma foto e tal. Aí eu bati foto com o Violante, bati foto com o Vitor Wagner, com o contratador, eu bati foto com a Chica, aquela senhorinha, né, da igreja, sobrinha, né, do Padre Aguiar. Todos eles foram muito simpáticos. Graças a Deus eu não tive nenhum tipo de problema, não. Agora, a gente sabe que tem figurantes que é inconveniente. Às vezes, eles extrapolam. O cara pede uma foto, aí, não bateu outra, aí bate outra. Eu já não entro nesse tipo de coisa. Porque aí a pessoa bate a foto, aí a segunda e a terceira, o cara já pode ficar, pô, tá abusando, saco, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu não passei por isso, porque todas as vezes que eu bati as fotos,
vieram com uma maior boa vontade. Você pode ver que a fisionomia deles na fotografia é de sorriso, tanto da Carla Regina, como da própria Violante, do Vitor Wagner, do contratador, né? E eu não tive esse dissabor. E às vezes eu até comentava quando eu percebi que tinha um outro dragão ou um outro figurante qualquer querendo forçar uma barra, seu rapaz, deixa, não pede agora não, deixa fazer a cena, depois você pede, não sei o quê. Às vezes eu dava um toque no cara, às vezes o cara pode reclamar, ela pode reclamar, não reclamou, mas pode reclamar. Espera um pouquinho. Eu até aconselhava o pessoal a fazer isso, porque é desagradável, né, você solicitar uma pessoa a fotografar com você e você sentir que a pessoa, naquele momento, não esteja disponível. Entendeu? Enquanto você estava falando aqui, subi alguns comentários, na verdade, duas perguntas para você. Uma é do Ryan e o outro subiu muito rápido, eu não consegui ver o nome da pessoa. A primeira pergunta é qual era o ator ou atriz mais carismático ou mais solícito para essas fotos, para estar mais próximo dos figurantes? Bom, que você recorda? Dos que eu solicitei para fazer foto, das atrizes todas elas foram simpáticas, mas a que demonstrou mais simpatia, mais boa vontade, mais carinho foi a Carla Regina. A das foi duas. A Carla Regina. Mas todas, tanto a Violante como a Chica e outras, foram de uma presteza sensacional. Não tenho o que falar, e eu nem vi os outros fazendo foto com ela que eu ouvisse alguma reclamação por parte de nenhuma delas. Entendeu? Agora, a que foi mais solista, mais carinhosa assim, com os figurantes que eu tenha visto, foi a Carla Regina. Interessante falar isso, porque aqui no Instagram ela também trata os nossos seguidores com essa mesma atenção. Ela segue muito dos nossos seguidores que comentam nas fotos dela, ela vai lá e segue eles, e quando fala alguma coisa para ela, marca ela aqui na nossa página, ela também vem e responde. É interessante falar sobre isso. Já é da personalidade mesmo, ser simpática, gentil, muito agradável, muito comunicativa, é uma pessoa fantástica, né? A gente fica com aquela boa impressão da pessoa, né? Porque ela não conhece as pessoas, né? Chegam lá pela primeira vez, vai fazer uma figuração, chega lá, já pede uma foto e tal e coisa. Não é todo mundo que está sujeito. Tem uns até que fazem, mas fazem assim, tipo, fazem por fazer. Assim, pediu a foto, tirou, pronto, acabou. Ela não, ela sorriso, recebeu as pessoas com sorriso, com carinho. Isso aí isso já conta muito ponto, né? Isso já é uma coisa que já é da pessoa, né? Já é da simpatia da pessoa. Isso é muito importante. Verdade. A outra pergunta que subiu aqui para você, desculpa a pessoa que fez, eu não lembro o nome, mas é se os figurinos que vocês usavam no estúdio era o mesmo figurino utilizado na cidade cenográfica. E aí eu até imagino o porquê dessa pergunta, porque na cidade cenográfica era muito calor. Então acredito que, né, não vai usar o mesmo figurino também pro estúdio. E aí, conta pra gente, qual que é o segredo dessa questão aí? No estúdio, tinham os vestiários com todas as roupas de dragão para você gravar. E lá em Maricá a mesma coisa. A gente não levava o uniforme, a roupa, de um lugar para o outro. Vou fazer em Maricá, na cidade cenográfica, então tem que levar roupa para... Não. Eu acredito que eles, se tem isso, eles mesmos levavam, transportavam e levavam as roupas. Entendeu? E lá não tem esse negócio, não era manequim 36, 38, 40, não é nada disso. Era pequeno, médio ou grande. Se você não fosse muito gordo, você tinha que vestir o médio. Se já fosse um pouquinho gordinho, já vestia uma roupa um pouco maior. Eram 3 tamanhos praticamente. Tanto da blusa como da calça.
E lá no estúdio tinha a roupa do dragão, com certeza. Eu acredito que tenha sido assim. Tipo, aqui vai ter que ter pelo menos umas 10 roupas de dragão. Porque lá na cidade cenográfica se gravava muito mais dragão, porque tinha muita cena de dragão lá, né? Então, a quantidade de roupas que tinha que ficar na cidade cenográfica é maior. Então, e a gente, quando chegava lá, não era a roupa que você via que já tinha sido usada, nem nada não. Estava lá penduradinha, passada, pendurada no cabide. Aí você entrava, tinha um rapaz lá que ia separando as coisas. Depois você entrava numa outra sala para colocar peruca. Aí já vinha aquelas pessoas lá, assim como se fosse um salão de barbeiro, com aquele espelho. Aí ele já botava a peruca, aí já olhava para ver se estava tudo certinho. Isso aí era muito organizado, entendeu? Não tem esse negócio, não, você levava roupa, amanhã você leva para Maricá. Não, não é nada disso. Se você fosse gravar em Maricá, você já ia encontrar a sua roupa lá. Se você fosse gravar no estúdio, você já ia encontrar a sua roupa lá também. Esse problema não tinha, não. Ai, que legal. O Janderson, inclusive, ele fez um elogio para mim. Obrigado pelo cabelo. Ele fez uma pergunta para você. Não sei se é um pouquinho discreta essa pergunta, hein, Janderson? Mas ele que quer saber qual era a sua idade na época da novela. Qual era? Qual era a sua idade na época de Chico? Na época da novela? Isso. Eu tô com 70 agora, né? 70. Naquela época, eu gravei em 96, 97. Eu estava com 44, 45 anos, por aí. Você já era casado nessa época, né? Já era casado. Sim. E seus filhos já... Quando eu comecei a gravar Chica, eu comecei a gravar Chica em 96. Eu estava com 43 anos. E a novela acabou, eu estava com 44. Ela acabou em 97. Demorou um ano, acho que um ano e um mês, uma coisa assim. Sim. A novela. E eu fiquei numa dúvida, porque você falou para mim que entrou na novela em 97, não foi isso? Você nem entrou na primeira fase em 96. É isso mesmo? Não. Em 96, 96 eu já fui chamado para fazer a Chica. A maior parte da minha gravação foi toda em 97. Foi toda em 97. Em 96 eu peguei, mas assim, já virando o ano. Em 97 foi que eu comecei a gravar filme mesmo, direto. Já estava assim, tipo, não tava no meio da novela, mas já tinha, assim, bastante capítulo já. O início da novela, logo no início, assim, eu não gravei, não. Entendi. Porque até, inclusive, teve uma pergunta aqui, que falaram sobre quais cenas foram gravadas em Diamantina. As cenas que foram gravadas em Diamantina foram as cenas no Quilombo, naquelas cascatas, né? Lindíssimas lá ali das cachoeiras. Alguém fez essa pergunta aqui. E essa parte da luta no Quilombo também foi gravada em Diamantina. Agora, todas as internas foram gravadas no Diamantina que você fala é Arraial do Tijuca ou Diamantina mesmo? Em Diamantina, na cidade. Porque na primeira parte da novela foi gravada lá. Algumas cenas, não todas, algumas. Olha, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que aquelas cenas de pedra, de rio, de água, muitas parece que foram gravadas em Xerém. Sim. Entendeu? Aquelas que parecem os escravos, na água, com aquelas pedras, algumas foram gravadas em Xerém. Esse era o papo que a gente ouvia lá na época. Não, mas é correto. É porque na primeira fase da novela, os primeiros capítulos, foram gravações nas cachoeiras de Diamantina. Em especial a primeira cena. Ali foi em Diamantina. A partir da segunda fase, a partir de 97, aí foi tudo em Xerém, tudo na parte de Maricá lá. Aí já não era mais em Diamantina. Isso, mas eu não essa fase de Diamantina, por isso que eu não sei, essa fase de Diamantina eu não peguei. É por isso que eu falo para você, no início da novela eu não estava fazendo. Então, quando eu comecei a gravar, já tinha passado isso, já tinha sido gravado, por isso que eu não soube que... Eu já peguei a fase já de gravação, o pessoal já fazendo em Xerém. Sim. Entendeu? Entendi. Já fazendo em Xerém. Xerém e
o restante em Maricá e a cena de estúdio em Vista Alegre, aqui lá no Rio de Janeiro. Ô Jorge, você falou uma coisa pra mim que é que você gravava a novela e às vezes quando você chegava em casa você não conseguia nem assistir, né? Porque ficou, às vezes tinha que gravar à noite ou por causa do deslocamento, você não conseguia às vezes assistir. Mas do que você assistiu, você conseguiu, você tem três, por exemplo, personagens favoritos que dentro da trama você gostou da atuação deles, da trajetória? Uhum. Eu tinha semanas que a gente gravava, às vezes, 3 dias seguidos. E era uma canseira, porque era sempre lá que eu ia, era na cidade cenográfica. Então a gente tinha que se deslocar para Maricá 3 dias seguidos, saindo cedinho, acordando de madrugada e chegando em casa, às vezes, 11 horas, meia-noite. E nesse horário já estava rolando, muitas vezes eu perdi o capítulo. Quando gravava em Maricá, geralmente eu perdi o capítulo. Então, eu fiz cenas que eu não vi. Aí, quando o SBT começou a reprisar a novela da Manchete, o SBT fez algumas modificações e diminuiu um pouco o número de capítulos. Muitas também eu não assisti em virtude disso. Umas porque eu perdi o capítulo, porque eu já chegava... Por exemplo, eu gravava aí uma coisa essa semana, mas aí na outra semana, que ia levar o capítulo que eu gravei, aí eu chegava à tarde em casa, perdi o capítulo, aí não via aquela cena. Aí eu tive que esperar acabar a novela. Aí quando o SBT passou, eu disse, bom, agora eu vou acompanhar a novela de cabo a rabo. Vou ver tudo que eu não vi, né? Porque agora eu não estou gravando, e agora eu vou assistir a novela de camarote. Mas parece que o SBT cortou muita cena. Tanto que diminuiu o número de capítulos. Então, teve cena mesmo que ou cortaram ou não sei o que houve. Mas, de qualquer maneira, muita coisa que eu não tinha visto quando a Manchete passou, porque não dava tempo, eu assisti no SBT. Muita coisa. Inclusive até uma cena de cavalo mesmo que eu fiz. Eu tinha visto na Manchete, deu para ver. Aí, quando passou o SBT... Essa eu já tinha, ainda bem que eu já tinha visto, mas essa do SBT, por enquanto, ainda está levando ali no YouTube, se você for procurar, está levando a novela, né? Às vezes eu entro num capítulo para ver se aparece alguma coisa assim, mas são muitos capítulos. E se você tivesse o número do capítulo certo, aí era mais fácil, mas pô, você vai ter que ver tudo até chegar onde você quer e você não sabe se falta 50 capítulos para aquela cena, se falta 60, se falta 70. É complicado. Mas qual foi a outra pergunta que você fez? Não, era essa mesmo. Uma outra pergunta que ficou aqui na minha mente. Não, desculpa, perdão. A pergunta era quais são os 3 personagens que você mais gosta? Oi? Dentro da trama. Sim, foi isso. Olha, eu nem com todos os atores eu tive a oportunidade de ver cenas, né? Que às vezes eu via o cara lá, mas eu não via a cena que ele fazia e depois, assim, não tinha contato com eles. Eu achei, assim, simpatia, vou voltar a repetir. A Carla, né? A Carla Regina. Eu vi a Zezé Mota, assim, muito simpática, muito agradável. A própria Thaís Araújo também, eu não tenho nada para falar, nem isso aqui. Notável, espetacular. E, assim, dos atores, assim, eu até cheguei a conversar com ele uma vez, na hora que estava esperando lá uma gravação, aí estava sentado lá na praça, ali perto da Intendência, e estava rolando uma cena lá do outro lado, lá onde o Zé Maria morava. É o Eduardo Zeck, um cara legal, simpático, conversou bastante, conversava com os dragões enquanto estava assim, nos bastidores ali esperando uma cena, né, para gravar. Ele sentava lá no meio da figuração, conversava. Quem tivesse do lado dele, ele conversava, batia papo, entendeu? Puxava assunto. É um cara legal para conversar, pelo menos ali
com a figuração, então, achei um cara legal. Ele, puxa, ele conversava mesmo, ele não ficava só respondendo pergunta, não. Ele conversava, parecia assim que já era amigo da gente, que já conhecia. Foi um cara legal também ali para bater papo. Zé Mota simpática também. Olha, eu vou te dizer, eu não tenho queixa de nada quanto a isso. De nada, de nada, de nada. Eu também não era também de ficar perturbando ninguém, ficar pedindo nada, nem de foto, nem quando eu sentia que o cara estava assim, de boa maré, tranquilão, eu até falava, mas era complicado. Era complicado porque era muita gente, muita figuração. E você sabe como é que é, todo mundo quer foto, né? Você vê, naquela época não tinha celular. Quando Era se caríssimo tivesse celular revelar naquela uma época, foto. poxa, Caríssimo. era uma época que você tinha que mandar o filme para a loja e ficava esperando uma semana e podia sair tremida a foto, saía ruim, era caro. E às vezes a foto saía ruim, mas você tem que pagar de qualquer jeito, né? Porque mandou revelar. Se fosse nessa época agora de celular, eram centenas de fotos que a gente ia ter. Foi uma pena, né? O celular ter demorado um pouco, mas é isso. Verdade. A Vânia Coutinho tem uma pergunta para você. Ela quer saber se você teve contato com o Murilo Rosa, que fazia o Martim. Tive assim também, numa espera de gravação que ele estava fazendo, naquela época até que ele estava, antes um pouco dele ser preso, né, que ele já estava sendo visto ali, então ele estava sentado ali também, junto ali até onde estava próximo à intendência, esperando a gravação para que ele ia fazer lá na Casa das Dores. Ele, assim, ele não era assim de conversar, entendeu? Assim, de ficar contando casos, assim, não. Mas tratava bem os figurantes, sorria, ria, fazia assim, com o sinal de polegar, quando passava alguém perto dele e falasse com ele, não sei o que, ele fazia assim e tal. Não posso falar nada que, sinceramente, eu não tenho queixa de ninguém, de nenhum deles. Lógico que a gente acha, tem pessoas que são mais sorridentes do que a outra, mas mesmo as pessoas que não ficavam abrindo sorriso lá, mesmo essas pessoas, eram pessoas que tratavam a figuração normal. Não tinha essa de dizer, mano, aquele ali é figurante, eu não vou nem falar com ele. Não, eu não vi isso lá. Graças a Deus eu não vi. E o Jorge, Chica da Silva é muito conhecida pelas cenas, né? Tem todos os tipos de cenas. Tem cenas de violência, tem cenas de retratação da realidade histórica. E também é conhecida pelas cenas de nudez. Você participou de alguma cena de nudez, ou que um ator ou atriz teve que fazer, ou que algum dragão teve que passar por isso, ou não? Você só ficou em cenas que não foi necessário esse tipo de exposição? Não, porque é aquilo que eu falei. Quando eu comecei a gravar, essas cenas de nudez que teve, foi muito no início da novela. Logo nos primeiros capítulos, teve uma bem... Não sei se você lembra, logo no início, eu acho que foi gravado também naquela água, naquelas pedras, teve um lance lá com os dragões, não sei se foi o Macário, não sei se foi o dragão Macário que fez, mas teve umas cenas de sexo. Eu não participei de nenhuma assim desse tipo, entendeu? Não coincidiu no dia de eu ser convocado gravar esse tipo de coisa. Não tive essa oportunidade de fazer nem de ver, porque não coincidiu nos meus dias de gravação. Só isso. E na época você faria esse tipo assim? Eu acho que eu não faria, porque naquela ocasião, geralmente quem fez essas cenas eram dragões mais novos, né? Eles pegavam já o pessoal assim de 25, 30 no máximo, para fazer assim, tipo galãzinho e tal. Eu já era
já estava chegando aí, já estava com 40 e poucos anos. Eu acho que não, como é que se diz? Eu acho que não encaixaria na cena. Entendeu? Não encaixaria na cena. E lá tinha muitos dragões bem mais jovens do que eu, né? Era um grupo assim, a maioria dos dragões lá tinha uma faixa etária aí de entre 20 e 30 anos. Eu já era um dragão já coroa, assim, já não era velho, mas já era um dragão mais velho, assim, mais coroa. Então eu acho que dificilmente eu ia ter uma cena de nudez ou uma coisa assim. Não acredito, não. Pelo que eu vi de cena de nudismo, todos eles eram dragões bem mais novos do que eu. Entendi. E cenas perigosas? Você participou de alguma cena que, você, na sua opinião, você achou um pouco mais perigosa de fazer? Não. A cena assim, mais complicada para fazer foi a do cavalo, mas não era perigosa, era mais difícil de fazer, né? Que você tinha que gravar você subindo no cavalo normalmente. Você não podia subir no cavalo e depois voltar e tentar subir, porque aí ia ficar uma coisa, pô, que dragão é esse que não sabe nem montar o cavalo, né? Então, não é que a cena fosse perigosa, seria uma cena mais difícil para fazer, principalmente se a pessoa era mais pesada, né? Quando você tem um peso assim, não muito acima do normal, você sobe no cavalo com agilidade, né? Você mete o pé ali na sela e pronto, já mete o outro pé por cima do cavalo e já sai. Aí eu sempre fui meio pesadinho, né? Eu sempre fui meio pesadinho. Quando eu fui fazer a primeira vez, ainda não foi na primeira, né? Aí depois que eu peguei o pique do troço, que você tem que colocar o corpo já pronto, já para você já subir no cavalo, até você pegar o ritmo, demorou um pouquinho, mas deu para fazer, entendeu? Deu para fazer sem dar aquela bandeira de dizer, pô, esse cara nunca montou a cavalo. Eu até fiquei surpreso, porque eu pensei que ele nem fosse me chamar para fazer essa cena. Mas eu fiz e não comprometi, não. Teve mas alguma assim, cena perigosa, perigosa eu não fiz. E Nenhuma. cenas de luta, você fez alguma? De luta, de luta ou de invasão do quilombo, alguma coisa assim? Não. A única cena que eu fiz assim foi mais assim séria foi justamente a prisão da Maria Benguela, né? Porque foi uma cena que não teve uma violência, teve vamos supor, uma coisa assim forte, né? Porque você está de repente parado para pegar a pessoa desprevenida, então quando você vai para cima, você segura o braço com forte. Ele falou assim, ó, faz uma cena assim, mas pegando ela de surpresa, prende ela, cada um segura um braço dela e vocês levam ela. Foi uma cena assim, forte, mas não foi uma cena violenta de jeito nenhum, mas foi legal. Foi a cena até que eu mais gostei de fazer, porque ficou muito natural, E depois, depois que aparece essa cena, aí ela já passa na minha frente, né? Aí eu estava atrás, aí não deu para receber assim, um close melhor. Mas, de qualquer maneira, eles aproveitaram assim, uma parte, o SBT cortou da manchete uma parte da cena justamente onde nós estávamos sentados na taverna antes de prendê-la. E o rapaz falou assim, ó, vocês vão ficar bebendo, fazendo de conta que estão aqui só para beber. Quando ela entrar, vocês levantem ao mesmo tempo e prendem ela para pegar ela de surpresa. Quer dizer, foi uma coisa que eu gostei até de fazer. Nós fizemos no estúdio, embora tenha sido uma cena de taverna, aquilo que eu falei para você. Embora seja uma cena na taverna, não foi feita na taverna, foi feita no estúdio, que tinha as mesas, aquela coisa toda, e isso era tudo lá no estúdio. A taverna era só por fora, né? Aquelas portas e tal, mas para gravar tinha que gravar lá em Vista Alegre. Entendi. O Ryan fez uma pergunta para você, um pouco tempo atrás, mas eu vou fazer a pergunta agora, que é o momento. Ele falou sobre o fim da Rede Manchete.
como você se sentiu com o fim desse grande canal que foi a Rede Manchete de televisão? Ryan Gomes fez essa pergunta para você. Quando acabou, quando terminou tudo, eu me lembro que eu estava vendo a novela Frida. A Manchete estava começando a fazer a novela Frida. Eu nem imaginava que a Manchete ia sair do ar, sim, abruptamente, como saiu. Tanto que a novela ficou no meio do caminho. Acabou a emissora, no dia seguinte não teve uma novela, como se a novela tivesse acabado, né? Aquilo foi um choque. Eu fiquei assim, não é possível que vai acontecer isso. Será que não está fora do ar por uns tempos e vai voltar? A gente estava acompanhando a novela. Eu fiquei frustrado 2 vezes. Primeiro que a emissora foi extinta. E segundo que você estava acompanhando uma novela que estava até interessante e de uma hora para outra você, pumba, liga a televisão, cadê a Manchete? Está com defeito hoje. Aí você vai lá no dia seguinte, nada. Aí depois a gente vai saber, né, que a Manchete saiu do ar, acabou, e ficou tudo parado, né? Acabou a programação toda, a novela ficou dito pelo não dito, né? Nenhuma emissora quis fazer a novela para tentar... A novela foi, acho que era Frida o nome da novela. Brida. Frida, é. Brida. E eu estava vendo. Aí eu fiquei chocado, né? Primeiro, principalmente pela extinção da emissora. E depois pela frustração também de você estar vendo uma novela e o troço acabar e você não saber como é que ia ser e tal. Aí dizer, poxa, a gente perde um tempo danado e o troço para assim. Mas o pior de tudo foi a emissora, né? E, pô, jornalisticamente, em termos de novela, em termos de programação, uma emissora que transmitia o carnaval, não era só os desfiles das escolas de samba, não. Ela transmitia os bailes, transmitia tudo, dava flash durante o dia, do carnaval no centro da cidade, mostrava alguns carnavais de bailes de clubes, e você mostrava os concursos de fantasia que tinha no Copacabana Palace, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, e o baile do Municipal, o baile vermelho e preto do Flamengo, o baile do Cartola, do Fluminense. Era uma emissora que cobria o carnaval, você tinha tudo. Se você gostasse de carnaval, era só você não tirar da Manchete. É a reportagem toda, de tudo que passava do carnaval, a Manchete mostrava. Até concurso de fantasia do Country Club de Nova Friburgo, a Manchete passava. Que não era nem do Rio de Janeiro, né, da capital. Ela cobria os carnavais de clubes do subúrbio, davam flash o baile vermelho e preto. Uma semana antes do carnaval, ela já começava a passar os bailes que antecediam o carnaval, os dias de carnaval. Ela já passava o baile do Flamengo, o baile do Fluminense, o baile do Copacabana Palace, o baile do Quitandinha. Tudo isso você via na Manchete. Que as outras emissoras nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. A Manchete está fazendo muita falta, em todos os aspectos. Verdade. Inclusive a Vânia falou assim que tem processo ainda de negação até hoje aqui nos comentários. E eu não sei quem também escreveu aqui, falou assim que ainda está aguardando a volta da Manchete. Jorge, falando sobre o final de Chica da Silva, o seu personagem ficou até o último capítulo ou não? Você saiu da novela antes do final? Eu saí um pouquinho antes. Porque eu tive necessidade de sair. Eu me mudei e fiquei numa situação muito complicada para ir a Maricá, e a novela já estava terminando mesmo, já estava naquela parte mesmo do epílogo, né? Vamos dizer assim. Já estava tudo se definindo, o contratador já tinha ido embora, e já estava mesmo naquela fase final. Entendeu? Porque foi uma pena, né? Porque uma novela, quando é boa, a gente torce até para ela não acabar, né? E se ela pudesse ficar aí mais uns 2, 3 meses, teria sido uma festa. Tanto que muita gente viu e está vendo de novo, e já tornou a ver pelo SBT,
e agora está procurando no YouTube. Tem gente que está vendo pela terceira ou quarta vez, que eu vejo aí nos comentários, lá no grupo da Chica da Silva, em 3D, eu vejo os comentários das pessoas, eu estou assistindo, já está terminando e eu já estou triste, já estou querendo começar a ver tudo de novo. Quer dizer, você vê como é que a novela gravou. Né? Eu mesmo, eu vi pela Manchete, vi pelo SBT e de vez em quando eu entro aí num capítulozinho aí para matar a saudade, para ver se eu consigo, de repente, por sorte aí, e ver alguma coisa que eu participei. E é aquela história, cara. O que é bom dura pouco, né? Quem dera que estivesse aí até hoje fazendo quantas novelas maravilhosas não teria sido feita pela Manchete. Sim. Né? Isso é uma verdade, é uma verdade. Jorge, nós vamos encaminhando para o final da nossa live. E eu quero primeiramente, novamente, te agradecer pelo tempo que você despendeu com a gente. A todo momento, o pessoal que subiu nos comentários, falando quão bom está sendo a live, comentando as coisas que você está falando. E foi realmente, para mim, foi um grande prazer conhecê-lo, porque a sua gentileza, o seu carinho, até mesmo comigo, não me conhecendo, né? Eu já te mandei uma mensagem no Facebook, você já respondeu praticamente de pronto. Então, para mim foi uma felicidade. Quero que você saiba que o nosso Instagram aqui está sempre pronto e aberto. Quando tiver em outro momento, quiser fazer uma outra live, também pode me convidar. A gente pode fazer algo diferente também. E esses últimos minutos, eu gostaria que você pudesse falar o que você acha que queria muito ter falado, talvez não teve tempo, não quis falar, ou o que você está fazendo na atualidade, caso as pessoas queiram te seguir, o seu Instagram, o tempo é seu. Uhum. Olha, o prazer foi todo meu. Eu nem sabia que tinha o grupo, né, da Chica da Silva em 3D. Quando eu ouvi, na mesma hora eu solicitei para ingressar, porque era tudo que eu queria, era falar sobre esse assunto e ver fotos e rever, né, as pessoas. E eu tive algum contato, e foi uma ideia fantástica ter sido feito isso. E eu que tenho que agradecer aí a você pela sua boa vontade que você teve, e o trabalho que você teve, a dedicação, a sua educação em relação à minha pessoa. E você pode contar comigo aí para qualquer coisa que você queira saber a respeito da novela. E agradecer também a todos que compareceram e assistiram a live. Desde já eu peço desculpa por alguma falha de alguma coisa, porque a gente depende de internet, depende de uma série de coisas para que dê tudo certinho. Às vezes sai do ar, às vezes cai, às vezes fica sem som. Nesse aspecto, a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente procura sempre fazer o melhor. E quem quiser me seguir no Instagram, tá, fica à vontade, fica à disposição, é só solicitar, entendeu? Vamos torcer para que outras pessoas apareçam, e quem sabe que não tem aí mais fotos para a gente, inéditas aí, guardadas, para a gente enriquecer aí o cenário aí do grupo, né? E fazer com que as pessoas que ainda não tenham visto as fotos, que passem a ver. Eu, por exemplo, eu peguei todas as minhas fotos e coloquei à disposição do grupo, coloquei aí, já postei, acho que todas. Se tiver uma ou outra aí vai ser muito difícil, mas eu acho que eu já postei todas que eu tinha, e faço isso com muita satisfação, porque assim como eu admiro e gosto de ver uma foto dessa novela, dessa época, muita gente há de gostar também, principalmente as pessoas que acompanhavam a novela e assistiam e revê aí até hoje, né? Como é o caso de muitos, né? E quem gostava da novela, gostava mesmo. E quem nunca tinha visto e viu, passou a gostar. Muita gente que está vendo a novela não viu, porque na época era criança e não via, porque só via outros canais. Então, a vantagem é que você tem a oportunidade hoje de assistir uma novela que levou a quase 30 anos atrás, né? 96, 97, tem 23, 24 anos atrás,
Quer dizer, quem é muito jovem realmente não tinha como ter visto, né? E agora tem a oportunidade de ver, tá aí no YouTube, ela tem uma versão em espanhol, né? E aí a pessoa fica à vontade de tudo, fica cavaleiro para ver, pode assistir a novela sem que passe em outro canal. E agora, no outro dia, até eu estava conversando com um rapaz aí que fez um comentário de uma postagem minha, e ele falou que pena, né? Não sei o que, as novelas, sei lá, quem sabe que alguma outra emissora não queira fazer um remake de Chica da Silva, né? De repente, até entrando alguns atores que possam ter envelhecido, mas fazendo um outro personagem, né? Fazendo um personagem mais idoso, um padre, ou algum superintendente lá do rei, lá da intendência. Quem sabe que não possa acontecer isso, não é? Quem sabe que não pode surgir aí, quem sabe até um novo contratador, uma nova Chica. Eu não sei. Eu gostaria muito que fizesse um remake, né? Mas eu gostaria também que alguns atores fossem reaproveitados na história, né? Para mesmo que fosse com outro personagem, mas seria uma coisa legal, interessante. Eu sinceramente, se fosse fazer fosse produtor e fosse fazer uma novela, um remake da Chica da Silva, eu ia chamar uma boa parte do elenco para refazer a novela. Talvez até com outros personagens, claro, por causa da idade e tal. Mas eu chamaria todos, pelo menos aqueles que foram mesmo os de ponta mesmo, né? Os maiorais mesmo, que deram o sangue mesmo, né? Para que a novela tivesse tido esse sucesso que teve. Verdade. Muito obrigado, Jorge. Enquanto você estava falando, estava subindo mensagens lindas aqui do pessoal te felicitando, agradecendo pela live, pela sua educação, vários deles, o Janderson, a Nilza, o Edson e vários outros que comentaram aqui. Desculpa não lembrar o nome de todos, mas muito obrigado por esse tempo que a gente esteve junto. E não se esqueça, pessoal, só seguir o Jorge, o link do Instagram dele vai estar nesse vídeo também na descrição para vocês seguirem e continuar esse processo de compartilhamento, né? de manutenção desse registro histórico que é essa novela. Chico da Silva não é só uma novela, né? É uma história viva do nosso país, uma história que a gente tem que aprender com os erros lá do passado, infelizmente, para a gente saber que tipo de conduta diferente a gente deve ter na nossa sociedade em relação ao racismo, de desigualdade, né? E várias outras, de corrupção. Então, Chico da Silva nos ensina o que deu tanto errado lá que a gente não precisa repetir hoje em dia, né? Então, vamos utilizar esse registro histórico, essa novela, que é uma referência para a gente mudar o nosso país e as nossas condutas também. Muito obrigado, Jorge. Isso aí. Nada, muito obrigado, sou eu que te agradeço. Qualquer coisa, você sabe, 2 horas aqui, ok? E eu agradeço também a todos vocês que tenham colaborado, prestigiado a minha live e espero que tenha agradado a todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção de vocês todos. E a você também, só tenho a te agradecer, viu, Thiago? Eu estou muito satisfeito com todo esse trabalho que você teve, essa paciência que você teve comigo, o trabalheiro aí que eu dei, mas tudo em prol da Chica da Silva. Sim. Como diz um grande pensador, é nozes. Somos nós. Isso aí. Uma boa semana para todos. Obrigado para você também. Beijo, um abraço, tudo de bom, gente. Até a próxima.